do Lênio Streck, que foi o idealizador do projeto lá da Direito e Literatura na Unicinos, né, que está famosíssimo, tanto nos vídeos do YouTube, quanto na produção nas revistas. Né? Então, eu pedi para gravar, Luciano, mas você já começou. Então, veja, eu acho que são dois textos, dois autores fundamentais nesse momento. Você tem um clássico, como Antônio Cândido, que fundou uma tradição intelectual na sociologia e no direito, e você tem uma pessoa extremamente contemporânea, como Lênio Streck, que faz referência nos textos escritos dele a Antônio Cândido o tempo todo, como todas as pessoas que trabalham nesse diálogo em direito e literatura, faz sempre uma referência a Antônio Cândido, de uma forma ou de outra, para mostrar essa atualidade e pertinência daquela discussão ensaiada por Antônio Cândido há algumas décadas atrás. Então, Fernanda, fique à vontade para fazer a sua exposição, e em seguida, Lucas também. Eu faço as minhas considerações e a gente abre para as discussões, os diálogos. Então, anotem as dúvidas, anote os questionamentos, as obviedades, anote tudo para a gente bater um papo de meia hora quando eles terminarem as exposições dele, tá certo? Então, por favor, Fernanda. Tá bom. Bom dia, gente. Vou começar agora. Pode passar para o outro slide, Lucas, que é. Pronto. Então, né, eu vou apresentar o texto Direito à Literatura, de Antônio Cândido, que foi importante, como o professor Ailton falou, sociólogo, professor e crítico literário brasileiro. E esse texto que eu vou apresentar se encontra na obra Vários Escritos, que é de 1995, mas o texto mesmo eu acho que foi publicado em 1988. Pode passar, Lucas. Então, dando um panorama geral da obra. No texto, Antônio Cândido busca demonstrar o direito à literatura como um direito humano, um direito fundamental. E ele até inicia o texto sugerindo, de uma forma meio irônica, que o problema que ele vai explorar é aparentemente desligado dos problemas reais, sugerindo que não existe essa compreensão do direito à literatura como realmente fundamental, né? Mas no desenvolvimento do texto ele consegue argumentar muito bem acerca do quanto é fundamental o direito à literatura, e ele faz isso demonstrando a importância do direito, do acesso à literatura como instrumento de humanização da sociedade, de trazer a capacidade de despertar e sensibilizar as pessoas, tanto para a literatura como para uma série de direitos sociais e problemáticas sociais. Pode passar, Lucas. E aí ele inicia a discussão para demonstrar o direito à literatura como um direito humano, trazendo a sua própria ação de literatura e de direito humano. O direito humano, para ele, seria aquele que é compreendido por todos como indispensável. Então, um direito incompreensível, enquanto haveriam direitos que seriam compressíveis, direitos que não seriam indispensáveis para a vida, para a sociedade. E aí ele liga essa noção de compressibilidade ou de incompressibilidade do direito à visão que a gente tem numa sociedade de classes. Então, como ele coloca, né? O fato é que cada época e cada cultura fixa os critérios de incompressibilidade que estão ligados à divisão da sociedade em classes, pois, inclusive, a educação pode ser instrumento para convencer as pessoas do que é indispensável para uma camada social e não para outra. Então, ele coloca aqui na nossa sociedade, e eu acho que essa ainda é uma questão atual, mesmo o texto sendo de 88, o acesso à literatura, o direito à literatura ainda é carregado de uma noção muito elitista de que
ele não é um direito indispensável a todos, de que direitos como alimentação e moradia há uma noção mais hegemônica de que são indispensáveis, de que são direitos humanos, mas que a literatura estaria mais ligada a uma classe dominante, a uma elite, e que não seria indispensável para uma vida digna a toda a sociedade. Pode passar, Lucas. Pode passar, Lucas. Assim. E aí, depois de colocar essa ideia dos direitos como compressíveis e incompressíveis, Cândido vai expor o quanto essa noção de que o direito à literatura é dispensável, é compreensível, está equivocado. E aí, primeiro ele coloca o que ele compreende como literatura, né? Que é uma compreensão bem ampla. Todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então, o autor expõe de forma muito interessante que, de diversas maneiras, de variadas formas, a literatura e as manifestações culturais sempre estiveram presentes na sociedade, que elas são como o sonho acordado das civilizações. Eu achei essa analogia muito interessante com os sonhos. Enquanto o sonho seria, né, importante para o equilíbrio psíquico do ser humano, a literatura seria importante para o equilíbrio social. E isso porque a literatura consegue usar da força da palavra para estruturar ideias e percepções que todos nós temos, mas que entramos em contato com elas por meio da forma literária. Então ele coloca que a literatura é uma construção de objetos autônomos com estrutura e significado. Essa estrutura textual ajuda o leitor e a sociedade a dar significado a questões da realidade que ele já conhece. Ele sensibiliza para essas questões, então, questões políticas, questões de direitos. E é uma forma de expressão, manifestando emoções e visões do mundo, dos indivíduos e grupos, ele coloca também. E uma forma de conhecimento, de incorporação difusa e inconsciente. Então, a partir dessa estruturação, o direito desperta, ou a literatura desperta para essas problemáticas, e ela também dá a possibilidade do leitor, da sociedade, de compreender a dialeticidade da realidade, as disputas, as contradições, a forma como a sociedade se estrutura, até porque a literatura vai ser acessada e produzida tanto pelo poder dominante e com interesses que defendam o estado de coisas que já existe, como de uma produção com intenções subversivas, de questionar o estado de coisas, de questionar a opressão de uma classe, a opressão de algumas populações. Então, é isso, essa parte. Vou passar. E aí, Cândido coloca que para a literatura conseguir expressar esses objetivos, conseguir sensibilizar a sociedade para questões de direitos, para questões de conflitos, de política, é importante dar atenção não só ao conteúdo que se quer transmitir, a mensagem, mas a forma literária e a estética. Então,
para ele, uma boa obra literária está no conjunto entre a forma, entre a estrutura e o seu conteúdo. Então, o conteúdo, para ser eficientemente passado e gerar capacidade do leitor de organizar as suas ideias, de construir com conhecimento coletivo, deve vir acompanhado de uma técnica eficiente de estruturação do texto, de uma preocupação estética. E aí, nesse momento, ele fala sobre a literatura social, que é uma forma de literatura muito pujante no século XX. Ele chama atenção para a obra de Victor Hugo, por exemplo, para os Miseráveis, para quanto é uma obra literária capaz de despertar para disputas, para questões de opressão, para a classe trabalhadora e para os direitos. E no Brasil, ele destaca Jorge Amado, Graciliano Ramos, principalmente na década de 30, e coloca esses autores como muito eficientes na mensagem que eles querem passar, porque eles conseguem aliar o conteúdo político, as intenções políticas de suas mensagens, com uma forma literária também muito bem acabada, com uma estética que permite o leitor se conectar com essas histórias e organizar suas ideias políticas em relação a direitos sociais e tudo. Pode passar por isso. Tá, então, ao final do texto, né, que, na minha opinião, ele consegue convencer realmente da literatura como um direito humano, como um direito fundamental, ele vai versar sobre quanto, para haver o acesso a esse direito, é importante fazer uma crítica à estrutural a sociedade que nós temos. É importante construir uma sociedade verdadeiramente igualitária para que todos possam acessar a literatura, desde a literatura erudita, como a literatura popular, chamada popular, e que essa divisão não seja tão realmente, como posso dizer, não haja essa rachadura. E ele exemplifica o contexto da União Soviética como um país exemplar nesse sentido, de que, a partir da construção de uma sociedade mais igualitária, foi conseguido o interesse da classe operária na literatura, e esse interesse não ia só a obras que eram muito comuns na época, voltadas mais para propaganda política, mas a obras consideradas eruditas, e essas obras já conversavam politicamente, despertavam interesses políticos na sociedade. Então, acho que são essas minhas considerações. Foi um texto que eu gostei muito, me despertou muita vontade de pesquisar, e eu acho que vai conversar muito com a apresentação de Lucas sobre o nosso projeto de pesquisa do direito e literatura. E é isso. Obrigada. Obrigado também, Fernanda. Lucas? Oi, pessoal. Agora a gente vai falar vou falar um pouco sobre o texto do Lênio Streck, que na verdade é uma entrevista, né? Então as ideias estão um pouco dispersas, né? Então eu reuni algumas que podem ser interessantes para a gente pensar esse diálogo entre direito e literatura. A entrevista se chama Literatura ajuda a existencializar o direito. Eu trouxe aqui algumas informações do Lênio Streck, né? Ele dispensa apresentações, mas eu trouxe alguns dados sobre a relação dele com esse campo, né, de direito e literatura. Além do programa de televisão que o professor
Ailton mencionou no início, que passa na TV Justiça, né? Ele também é membro fundador da Rede Brasileira de Direito e Literatura, que tem aquele site com muito conteúdo sobre o assunto, a gente pode até usar para apreender os conceitos metodológicos da área, né? E um aspecto interessante é que no mestrado ele foi orientado pelo Vará, né? Que foi o autor que abriu as discussões aqui do grupo. E a gente já tinha visto que o Vará, ele era esse pesquisador que estava intermediado por outras áreas, né? Ele estava no direito, mas ele estava sempre com um olhar para as outras humanidades, para as artes, para a literatura. E aí o Lênin Streck diz que muito desse olhar dele para outras áreas vem justamente desse ímpeto que foi colocado pelo Vará. Ele fala que sempre saia da aula do Vará com angústia. E é dessa angústia que vem esse desejo dele de relacionar as duas áreas, né? Então, vamos lá. Uma pergunta muito interessante que tem lá na entrevista é sobre como esse campo do direito de literatura ele é um pouco mal visto por alguns pesquisadores dentro do direito, né? Muitos vão dizer que seria apenas um mero diletantismo, uma coisa que amantes da arte querem fazer com direito e que não tem nenhuma utilidade para resolver problemas de fato da área. E outros vão dizer que é um campo que não possui uma validade metodológica, né? Você está produzindo ali algo que beira o campo do artigo, mas não do artigo mais opinativo, né? Mas não penetra o campo da ciência. E aí o N. Streck ele vai defender que, na verdade, a literatura não está para o direito como um mero ornamento, né, como para produzir ali discursos meramente retóricos, mas, na verdade, ele é um elemento importantíssimo para revelar a angústia no direito, né, e aí ele bola essa frase que foi colocada como título da entrevista, que a literatura ajuda a existencializar o direito. Eu lembrei muito do Cândido quando ele fala que a literatura nos humaniza, né? Ela confirma em nós os valores humanos. Então, para o direito, a literatura, ela não humaniza, esse existencializar que o Enio traz, né, talvez se associe um pouco a essa humanização que o Cândido fala que a literatura faz. Ele vai dizer que a gente no direito está muito apegado às certezas, né, que o pensamento dogmático nos coloca. E a literatura vem às vezes para desconcertar essas certezas, e por isso que às vezes ela é posta um pouco de lado e vista com maus olhos. Eu trouxe aqui um trecho que ele vai dizer o seguinte: ó, é claro que no direito falar em utopias e distopias provoca ruídos. Isso angustia o jurista. O problema é que por vezes ele sequer sabe que está angustiado. Por vezes ele nem quer enfrentar isso. Não quer o estranhamento. Por que os juristas gostam tanto de conceitos prontos, enunciados, súmulas? Porque isso lhes dá uma tranquilidade. É como voltar ao ventre da pré-modernidade, em que tudo está posto. Todas as cartografias asseguram a certeza. Respostas antes das perguntas. Eis a terra prometida pelo pensamento dogmático do direito, herdeiro do velho positivismo. A literatura ajuda a existencializar o direito. Então, a literatura surge como esse objeto para o direito, né, que vai desvelar certas nuances que estão escondidas por esse pensamento dogmático que quer deixar tudo muito estável. E aí a gente percebe a importância desse campo, né? E aí eu fui rastreando na entrevista alguns caminhos que eles foram falando sobre essa pesquisa, né? Eles mencionam esse pesquisador, o François Oist, que ele faz uma pesquisa em direito e literatura que se distancia do que o Lênio e o entrevistador fazem, que é justamente buscar na literatura livros que abordam especificamente atores e temas do direito. Então, seria pensar livros que ter como personagens juízes, né? Se passa nos tribunais, ou então, recentemente eu li um que se passa numa colônia penal, de uma autora brasileira contemporânea. Então, isso aí seria esse campo do François Oist, né? Já o Lênio entrevistador, ele se posiciona no outro campo. Eles não nomeiam esses campos, né? Mas fica mais ou menos delineado como eles funcionam. Eles ficam nesse outro campo que eles percebem que certas narrativas literárias elas são mais importantes para a compreensão dos fenômenos jurídicos e sociais do que grande parte dos manuais indicados aos estudantes. Então, eles vão procurar esses livros que não necessariamente lidam com o objeto de direito, mas que revelam certos aspectos que são importantes para a formação não só humana, mas do jurista também. E aí o Lênin Streck, ele é muito associado, ele é muito ligado aos estudos de hermenêutica, né?
e ele cita vários exemplos na entrevista de como ele pega, sei lá, ele fala muito de uma novela do Cervantes, né? De como lá, nessa novela do Cervantes, do século XVI, já tem muito ali sobre verdade, sobre essencialismo, que é algo que a doutrina, né, vai se debruçar muito tempo depois. Então, tudo isso já está na literatura há muito tempo, e a literatura pode ajudar a revelar essas respostas prontas do direito, se a gente pega esses textos literários que não necessariamente falam do direito, mas lá profundamente estão questões que se comunicam com a teoria jurídica. Eita, peraí. Pronto. E aí uma coisa que eu achei interessante é como o contato entre os campos, direito e literatura, possibilita não só o contato entre os objetos, né, a gente vai comparar direito e literatura, mas também entre os arcabouços teóricos metodológicos de cada um desses campos. Isso me sobressaiu para mim quando eu li uma pergunta que o entrevistador faz, que diz o seguinte: por outro lado, os juristas acreditam que o processo judicial serve para o descobrimento da verdade. No processo penal, os manuais ainda fazem alusão à verdade real. Isso não revela a esterilidade filosófica do pensamento jurídico? Calvo Gonzalez e Carlos Cárcova, para dar apenas 2 exemplos, aí aqui chega o importante, né? Apostam no aparato conceitual da teoria literária e da semiótica como discurso, ficcionalidade, coerência narrativa, verossimilhança, etc. Então, é interessante que quando a gente faz esse contato, esses termos que são, por exemplo, da teoria literária, da linguística, eles adentram a teoria do direito, não apenas quando esse direito está em contato com a literatura, né, mas mesmo quando o direito está lidando com outros problemas da sua própria área, né, que em tese são autônomos às outras, né, mas é legal esse jogo de importação de conceitos, e até mesmo a gente pode pensar como alguns conceitos de direito passam para análise literária, né? Sei lá, se a gente está lidando com a narrativa de um narrador em primeira pessoa, o pessoal sempre vai tentar julgar o narrador. Não sei, talvez aí alguém possa analisar essa narrativa a partir de um olhar meio jurídico, né? De tentar arguir aquela argumentação, né, daquele narrador. Então é interessante que o contato entre os campos não se dá só entre os objetos, mas também entre os arcabouços teóricos entre cada um. E foi basicamente isso que eu tirei da entrevista, para a gente pensar nos trabalhos do grupo. E eu queria apresentar, nesse tempo que falta ainda, uma ideia que a gente teve lá no grupo de Direito e Literatura para a nossa proposta para o PIBIC, né, que já deve estar chegando. A gente estava querendo pensar um projeto que fosse uma espécie de guarda-chuva, né, e que coubesse vários planos de trabalho para todo mundo que estava interessado em pesquisar nessa área. E a gente bolou esse título, que é provisório, obviamente, que seria o direito como potencializador ou limitador do imaginário literário. E aí, vou apresentar aqui mais ou menos como seria. A ideia é pesquisarmos de que maneira a existência ou a ausência do direito em relação a determinado fenômeno histórico influencia na elaboração estética dos autores de ficção. E segundo Antônio Cândido, a construção da obra literária perpassa por um processo que ele denomina redução estrutural. É por meio dessa redução estrutural que a realidade do mundo e do ser se torna, na narrativa ficcional, componente de uma estrutura literária. E aí a gente pode se questionar, né? Como o direito, presente no texto a partir dessa redução estrutural, pode determinar os caminhos da forma literária de uma obra. Aí, para responder à pergunta, a gente escolheu alguns processos históricos brasileiros que foram objetos de elaborações literárias, e a partir disso pensamos em traçar a evolução do direito quanto a esses processos, de forma a verificar como essa evolução interfere na ficção e no imaginário, né? Como os escritores conseguem imaginar a partir do arcabouço do direito existente em suas épocas. Então, a gente pensou em 2 processos iniciais, a questão agrária brasileira e a ditadura militar. Quanto ao primeiro tópico, a gente pensou em 2 obras, uma bem clássica, né, que é Vidas Secas, e do Graciliano Ramos, e uma bem recente, que é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Se a gente pensar no contexto de Graciliano Ramos, né, quanto a essa questão agrária, a gente tem um Brasil ditatorial que ainda é negligente em relação à distribuição de terras. E todo esse contexto do direito parece estar reduzido estruturalmente na obra, com uma elaboração estética muito inovadora, né, porque o Graciliano Ramos ele cria um tempo e um espaço que é quase cíclico. Para quem
não se lembram, então não leu Vidas Secas, o início ele meio que se encontra com o final. A gente tem os personagens chegando numa terra, estava num período de seca braba, né? Eles chegam lá e começa a ter um período de maior prosperidade, só que ao final a seca volta. Então a gente tem essa coisa do ciclo, né? Algo que é inescapável. E aí eles têm que sair daquela terra e ir atrás de outra. Então é como se não tivesse uma escapatória diante daquele cenário, e talvez o direito daquela época não deixasse que os autores imaginassem, né, que haveria uma outra possibilidade para aqueles personagens, né, para Fabiana e a sua família. Já Torturado, né, o contexto de Tamavira Júnior, que elaborou o que é o autor de Torturado, é outro. A gente tem uma Constituição que reconhece a função social da propriedade, a gente tem muitos movimentos sociais voltados à questão da terra, e, enfim, tem pequenos avanços, né? Isso a gente consegue ver literariamente na obra, porque os personagens, eles, diferente lá do Vidas Secas, eles conseguem reagir àquelas estruturas de poder do latifúndio, né? Porque não é só a natureza, né, que interfere naquela questão do campo, tem toda essa questão social do latifúndio. E o final do livro eu não vou entregar, né, mas ele é mais combativo, é uma coisa meio Bacurau. E aí a gente pensa, né, é como se a garantia de um direito possibilitasse aos autores outros caminhos ficcionais. E aí a gente pensa, e a ausência dessa garantia também pode gerar resultados interessantes. É o caso da ficção pós-ditadura militar. Como ela é afetada pela frágil justiça de transição brasileira? Podemos pensar ainda em outros processos históricos, né, para pensar diferentes planos de trabalho para esse projeto Guarda-Chuva, seus arcabouços jurídicos e a influência destes para o imaginário literário. Enfim, é isto. Estamos abertos, né, a ouvir o que vocês acham. Deixa eu só fechar aqui. Primeiramente, parabenizar, viu, Fernanda e Lucas, pela exposição do texto. Né? A gente sabe que, numa exposição dessa, quem apresenta não é obrigado a estar seguindo o pé da letra do que o autor falou, mas a gente, quem vai apresentar, pega aqueles principais pontos e traz para apresentar, porque eles são pontos seminais, no sentido que vão seminar outras discussões. Então, acho que vocês cumpriram bem esse papel, e eu fiquei, parabenizo os dois, e eu fiquei também assim, viu, Luciano, bem empolgado com essa proposta que você traz aí, Lucas, de projeto Guarda-Chuva. Eu acho que tem, de certa forma, um esboço aí de um projeto. Claro que o projeto tem outros passos, outros elementos, vai exigir fundamentação teórica, uma justificativa, vai precisar de um método para isso, né, de uma referencialidade e tal, mas eu acho que a ideia, o importante é a ideia que você está trazendo. Eu acho que tem um baita projeto aí, né? E é bom que isso venha dos alunos, porque, de certa forma, os planos de trabalho vão ser exercidos por eles, né? É uma questão dos alunos, que vocês, quanto alunos, trazem ao grupo, que tem que ser encampado pelos coordenadores do grupo, evidentemente, que são os profissionais da instituição, que são os possíveis orientadores disso, porque os alunos não podem cadastrar projetos de PIBIC, não podem concorrer, né, ao projeto PIBIC, mas essa demanda sendo acolhida pelos professores do grupo, tem um projeto extremamente interessante, né? É um projeto que já vem com a marca das paixões de vocês, né? Dos interesses, desses desejos de vocês, a inquietação de vocês. Eu acho interessante essa ideia. Eu acho que tem que Luciano, ver um pouco para como a gente amadurecer essa ideia e desenvolver essa ideia desse projeto, como é que poderíamos fazer e tudo mais. Estava conversando ontem no grupo sobre o PIBIC, acho que foi não sei se foi com o Lucas. O PIBIC é nacional, mas cada instituição ela diz o período de abrir o edital. O nosso abriu agora, em fevereiro, e vai se encerrar agora. Mas começa o projeto em agosto. Então, significa dizer que a UFRN, não sei se está no mesmo calendário daqui, letivos, então pode ser que ela abra agora esse mês, ou início do próximo, para dar tempo ainda, em 3 meses, encerrar todo o processo e as turmas dos novos PIBIC começarem em agosto. Porque em agosto, isso é nacional, a não ser que mude esse ano com a pandemia, cadastra-se os bolsistas, né, em agosto, final de agosto. Né? Então, pessoal, anotem aí as questões para a gente conversar um pouco, eu vou fazer uma exposição aqui
geral sobre isso, né? Não vou comentar o que vocês fizeram, mas vou fazer considerações gerais. Foi um pouco proposital, de minha parte, passar esses autores para vocês sem apresentá-los. Talvez o Lênio Streck seja o mais conhecido de vocês. Antônio Cândido nem tanto, até porque nas ciências sociais, nem elas conhecem bem o Cândido, porque o Cândido dele tem formação em ciências sociais, né? Ele é tido como sociólogo, inclusive como crítico literário. A Clarice Lispector, por exemplo, quando lançou os livros dela, ele fez resenhas, comentários sobre a obra dela, e o sonho de um novo escritor era ter o respaldo, a crítica dos críticos literários. E Antônio Cândido era uma dessas pessoas muito desejadas para comentar a produção dos novos escritores brasileiros, né? Porque ele está sempre no limite das fronteiras, né? Ele nunca está numa ou noutra, porque ele pega sociologia e poesia, ele pega filosofia e literatura, ele pega direito e literatura, como vocês viram. Então, é um autor que tem uma vasta produção no Brasil, sempre dialogando o social com o direito, com a literatura, com a filosofia e com outras produções. Né? Eu acho que o que faz um pesquisador é a capacidade que ele tem de descobrir, surpreender-se com isso. É por isso que eu não vou falar nada sobre eles. Quero saber como é que eles vão receber isso. Né? Até que ponto eles vão se envolver com isso. Isso também é uma estratégia da gente quando a gente está orientando, para saber até que ponto as coisas tocam. Porque, no fundo, só fica o que toca. Né? Tocou. A Clarice dizia que entender ela não era uma questão de ser inteligente, intelectual, era de tocar. O toca ou não toca. É isso. Na literatura tem muito isso, é do tocar, o que nos impulsiona, o que ficou. Ah, mas eu não sei o que ficou, não entendi. Ah, você não entendeu, mas você está explicando que não entendeu, então ficou. Engraçado, né, que a gente, para falar do que não entende, a gente termina explicando o que não entende. E sem saber o que a gente não entende, fica explicado. Eu explico que não consigo explicar. Mas isso que não consigo explicar é o que é importante. É o que ficou. É o que não pode ser nomeado. Isso ficou enquanto sentido. Aí é que estabelece a força da linguagem. A linguagem, ela é anterior à língua. E por ser anterior à língua, ela é da ordem do simbólico, do sentido, do significado. Né? Não é da ordem da palavra. O próprio Rousseau, no livro A Origem da Língua, ele fala um pouco isso que o Lévi-Strauss trabalha e os autores. As línguas separaram os homens, mas a linguagem une todos nós. É por isso que uma obra de arte é sempre obra de arte em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e independentemente do contexto histórico ou da cultura. É linguagem. É por isso que a arte das cavernas, a arte rupestre das cavernas, fala para todas as línguas, porque ela é linguagem. É por isso que uma pessoa dando chá, uma pessoa chorando, sorrindo, uma pessoa com gestos de aflição, ela não precisa falar. Todo mundo entende isso, porque aquilo é linguagem. Todos nós nos entendemos no mundo da linguagem, só nos desentendemos e nos afastamos quando usamos a língua para codificar a linguagem. Então, a linguagem ela é anterior à língua. As manifestações artísticas elas são anteriores às manifestações intelectuais do homem. Portanto, nós somos seres de linguagem, só existimos nela. E no mundo da língua, a gente tem uma outra construção, é de que nós só sabemos o que as palavras nos dizem. Portanto, somos seres de linguagens dependentes, limitados pela palavra. Eu só sei o que as palavras sabem. É por isso que eu vou ao dicionário, é por isso que eu pergunto a você uma coisa, é por isso que eu quero entender esse conceito. Por quê? Porque eu só sei o que as palavras dizem, o que elas sabem. É isso. E aí está a riqueza e a complexidade da linguagem, da língua, da palavra e do significado.
Aí que está a riqueza. Se a gente não levar isso em consideração, a linguagem e a nossa língua vai gerar mais problemas do que aqueles que ela se propõe a resolver. Né? É a língua. O mundo da fábula bíblica aos mitos o mundo começou pela palavra. Faça-se luz. É o verbo que criou a dimensão humana. Por isso que uma pessoa que não sabe falar, ninguém escuta. É por isso que uma pessoa que não sabe falar, você não dá atenção. É por isso que uma pessoa que não sabe falar, ela não seduz, não encanta. É por isso que uma pessoa que não sabe falar, ela não diz nada. É só som, só eco. Né? A literatura traz, a primeira coisa para a gente é isso. Ela traz isso, o cuidado com a palavra, a força da palavra. Né? Então, eu acho que o Cândido traz isso para a gente. Né? Para ele, para o Antônio Cândido, é indissociável essas 3 dimensões que vocês trouxeram aí, tanto no Lênin Streck como nele próprio. É indissociável a relação entre direito, realidade social e literatura. São indissociáveis. Né, Fernanda? Acho que fica bem claro isso. Não temos como separar uma coisa da outra. Para ele, ele elabora uma estratégia discursiva extremamente interessante para apresentar e defender a tese dele. É uma questão de método de escritura, um método de discurso, que não é um método de pesquisa. O método dele, enquanto estratégia discursiva, foi o quê? Eu quero mostrar para todas as pessoas a importância indispensável que tem da literatura. O que é que ele faz? Ele estrategicamente escolhe uma dimensão do direito que é a mais universal que nós temos hoje. É transfronteiriça, que é os direitos humanos. Porque por direitos humanos você vai além das fronteiras políticas, vai além das fronteiras dos relativismos culturais. Eles, eu vou pegar os direitos humanos. E ele começa o texto disso, né, Fernanda? Definindo o que é que entende por direitos humanos. Quando ele diz pensar direitos humanos tem como pressuposto reconhecer que aquilo que consideramos indispensáveis para nós é também indispensável para os outros. Comer, beber, dormir, fazer amor, ter segurança, liberdade. Isso são coisas indiscutivelmente que todos nós precisamos, queremos e nos faz bem. Em qualquer parte do planeta. Então, isso é indispensável. Né? E ele vai falar sobre isso até o ponto dele dizer o quê? Inserir a necessidade da literatura como um desses direitos universais. Direitos humanos universais. Né? Então, ele começa falando e defendendo os direitos humanos, apela para a universalidade dessa condição humana, para chegar ao final do texto, mostrando a importância que a literatura tem na sociedade e na vida individual e singular de cada sujeito. Mostrando, inclusive, os contrapontos, as contradições de uma sociedade estratificada socialmente, que pratica a injustiça, e a grande injustiça é, em esfera social, dizer que pobre não tem para que ler literatura, né, Fernanda? Que ele diz no texto. A primeira estratificação de injustiça social de uma sociedade é aquela que diz somente nós, intelectuais cultos, que temos dinheiro, podemos ter acesso à literatura, entendendo a literatura naquela perspectiva dele, que é toda manifestação artística. Seja dança, ditados populares, os xistes, né? O que é os xistes? Os xistes é essas piadas, essas brincadeiras, esses provérbios populares, né? Tudo isso, tudo isso eu estou chamando de literatura. Porque é a dimensão do encanto, é a dimensão do fabuloso, da metáfora, que é a dimensão da não explicação, né? Então, ele vai colocar que a primeira coisa é isso. A literatura tornou-se algo colocado dentro das estratificações sociais de uma sociedade desigual, portanto, injusta.
Pobre não sabe o que é balé, pobre não sabe o que é uma obra de arte, pobre não sabe o que é boa música, não sabe ler um bom livro. Né? Então, ele tem essa coisa assim. E ele está dizendo, ele está querendo desmistificar essa ideia. Porque talvez seja nos pobres que haja manifestações literárias muito mais complexas do que na classe tida burguesa, intelectual. A prova é que os intelectuais vão ler a literatura popular, os poetas populares, o artista popular. O artista popular não vai ler os intelectuais. Eu estou há mais de 10 anos pesquisando poetas repentistas em Mossoró. A maioria deles são analfabetas. E por que eu, com meu título de doutor, vou estudá-los? É porque eles sabem alguma coisa que eu nunca vou saber. Eu posso estudar minha vida inteira o que esses homens dizem. Eu nunca vou saber, porque o grande conhecimento não é esse que está necessariamente nos livros, nos conceitos, nos dogmas, nas teorias. Às vezes, isso nos limitam ainda mais a viver, a entender, a ser, né? Então, é isso que o Cândido está trazendo em primeiro momento, de forma geral. Dizer que nenhuma sociedade, nenhum ser humano vive sem sonhos, sem desejos, sem ilusões, sem fantasias, sem utopias, sem projeções, sem paixões e sem acreditar e ter esperança. Sabe por quê? Porque sem isso não existe o humano. É disso que é feita a literatura. A literatura é feita daquilo que nós fazemos a nós mesmos e é feita daquilo que nós fazemos de nós mesmos. Não é só para nós, mas de nós mesmos, né? A literatura, portanto, ela traz isso, a marca do humano, exageradamente humano. Porque na literatura tem todos os ódios, todas as paixões, todos os medos, todas as ilusões, tem tudo que caracteriza o ser humano para o bem e para o mal. O pior da humanidade e o melhor da humanidade. A literatura é a primeira que nos diz que cada um de nós é capaz de qualquer coisa ou nada. Nada que é humano não é me estranho, por quê? Porque aquele que pratica um ato de selvageria nesse instante é exatamente esse que pode, no instante seguinte, fazer um ato de solidariedade gigantesca, um sacrifício imenso. Porque a literatura mostrou que a ciência nunca vai mostrar, que nós somos feitos de contradições. Rapidamente nós transitamos entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, o certo e o errado, o pecado e a virtude, porque nós somos feitos disso. E não reconhecer isso transforma a sua vida em inferno e a vida dos outros infernal também. Então a literatura está trazendo isso. E para dizer uma coisa que, pegando essa ideia do Cândido, assim, que nós, se a literatura é feita disso, isso sempre existiu na história da humanidade. Porque nós fomos artistas muito tempo antes de sermos cientistas. Nós fomos poetas muito tempo antes de sermos pensadores, pesquisadores. A metáfora, o símbolo, as analogias, as imagens existiram muito tempo antes da ciência, né? É isso que o Cândido está trazendo no texto dele, né? Que os avanços da técnica, da ciência e da razão não significa necessariamente avanços de humanidade. Pode significar avanços da humanidade, mas não de humanidade. Eu acho que vocês percebem a diferença da humanidade enquanto categoria geral de humanos. De humanidade é disso, do sujeito se tornar-se mais humano, mais humilde, mais aberto, né, de sentir-se mais. Então é isso que, inclusive, que o Morin diz, né, no livro dele, o conhecimento inteiro da humanidade não corresponde ainda a um conhecimento de humanidade. Estamos conhecendo muito sobre tudo e estamos cada vez mais estranhando a nós mesmos. Aumentou o número de suicídio, de depressão, de síndrome. Por quê? Tem alguma coisa que não está bem. Alguma coisa que diz que aquilo que a gente sabe não ajuda a gente a viver.
Alguma coisa que diz que aquilo que a gente construiu por meio dos nossos esforços intelectuais não está dando a felicidade que a gente pensou que nos daria. Né? Tem alguma coisa desse mal-estar que talvez o Freud ajude a gente a entender um pouco mais. Então, não se trata de uma formação ou aprendizagem baseada no saber conhecer e no saber fazer, que caracteriza a nossa educação secularmente até hoje. Eu não sei se vocês acompanharam ou acompanham, mas a Unesco, alguns anos atrás, estabeleceu 4 pilares para a educação do novo milênio, para o planeta inteiro. Até então, a educação do planeta inteiro era baseada em 2 pilares. O pilar do conhecer, saber conhecer, e o pilar do saber fazer. O que explica por que nós temos essa educação, que eu quero conhecer para poder fazer tal coisa. Eu vou procurar um curso de formação, porque fazendo esse curso de formação eu tenho um emprego garantido, vou ganhar 100 mil reais por mês. É toda a lógica educacional, é a lógica mercadológica, que é essa lógica do aprender, saber conhecer para um saber fazer. E aí, quando a gente termina a faculdade que não tem um emprego, uma crise inexistencial aparece e ninguém sabe por quê. Né? Você se sente inútil, você se sente sem valor, você se sente sem responsabilidade, vagabundo. Porque a educação foi essa. Conhecer para fazer. A Unesco disse, ok, que bom, isso tem ajudado muitas coisas, fez muitas coisas no mundo, mas hoje nós estamos tendo problemas com isso também. E a Unesco acrescentou 2 outros pilares, o aprender a ser e aprender a viver junto. Que maravilha, né? Você agora tem 4 pilares para a educação do novo milênio. Temos que continuar, sim, aprender a conhecer, temos que continuar aprendendo a fazer, mas temos hoje, urgentemente, e a pandemia reforçou isso, a gente tem que aprender a ser e a viver junto. Porque os grandes problemas hoje da humanidade estão nesses 2 pilares que nós esquecemos secularmente. Nós não damos valor a eles até hoje, com essa crise daqui, que nós estamos tendo, essas brigas entre governo e sociedade civil e tal. O ser e o viver junto é que está em jogo. Né? E a literatura é feita de quê? Na literatura, você não vai aprender literatura para mostrar que sabe. Ninguém aprende literatura para arranjar emprego. Ninguém aprende literatura para passar em concurso. É verdade. Mas você aprende literatura para ser uma pessoa melhor. Mas com literatura você ajuda a melhorar suas relações com os outros. Mas isso não é valorizado pelo mercado. Isso não é valorizado no trabalho. E é a escolha que nós temos que fazer. Eu vou ser alguém para os outros ou para o mercado? Ou vou ser alguém para mim mesmo, para os outros que estão comigo? É uma escolha, isso não são inconciliáveis. É possível sim conciliar essas 2 coisas, né? Ou seja, com todos os avanços técnicos da ciência e da razão, não resolvemos os problemas essenciais da humanidade nem da nossa vida. Conhecemos um conhecimento que não serve para nós nos conhecermos. A razão que tudo ilumina não se sente iluminada por ela mesma. Basta você ver, por exemplo, o ensaio da cegueira do Saramago. Já é para falar de literatura? Vamos falar de literatura? Quem já leu o ensaio da cegueira do Saramago? Ou pelo menos assistiu um filme? Olha, é uma coisa interessante isso, né, no ensaio da cegueira. É que o primeiro cego vai procurar um oftalmologista. E a cegueira dele é o contrário daquelas que nós temos como tradicional. Não é a falta de luz, é o excesso de luz. Tudo está claro, mas eu não vejo nada. Tudo está claro, mas eu não vejo ninguém. E é tão contaminadora quanto é o vírus do coronavírus, né? Rapidamente se manifesta. O Saramago está falando de quê? Está falando daquilo que o Bauman pensou posteriormente, que acho que vocês do direito vão adorar. Está falando da cegueira moral. É disso que o Saramago está falando, da cegueira moral.
Nós enxergamos a profissão, enxergamos tudo, mas não enxergamos mais o outro ser humano. Nós não temos mais tempos para nós mesmos. Quando eu deixo de ver o outro ser humano, o mundo já não é mais humanizado, o mundo já não tem mais semelhantes, eu não enxergo mais. Vou enxergar o quê? Se me tira a humanidade, o que é que me enxerga? Que fica para enxergar? Só ficou coisas vazias de significado humano. Eu tenho uma construção imensa sobre o Saramago, assim, mas não vou falar nisso. São 3 linhas do que eu tinha pensado do Saramago. Para dizer o quê? Que o Cândido, pegando essa relação com o Cândido, ele está nos mostrando isso, esse contexto em que se insere o direito, a literatura e a sociedade, né? Então, veja, a ciência não tem dado a gente uma razão para viver, para lutar pelos outros, não nos ajudou até agora a viver socialmente melhores e nem sermos mais felizes. Olhamos para os problemas sociais e não mais para os sujeitos. Eu olho para o processo e não mais para os indivíduos. Eu olho para a teoria e não mais para o sofrimento alheio. Lemos as teorias e não sabemos ler as expressões humanas. Conhecemos leis, queremos aplicá-las e para isso não olhamos a quem para quem está sendo aplicado. Em que contexto e quais são os sofrimentos sociais que estão por trás de certas decisões, de certas teorias, de certas hipóteses que nós nos agarramos para poder defendermos o que defendemos, né? Então, Cândido diz tudo isso para mostrar que há algo de deformado em nossa formação acadêmica. Há algo que essa formação nossa está deformando, né? Que é essa educação que diz que o homem não está lidando com as questões humanas, porque o homem é sempre objeto de si mesmo e não quer assumir isso. Os homens não se veem mais, vivem fugindo de si próprio, com medo do que pode sentir, do que pode pensar, do que os outros vão dizer, e a vida é uma fuga, né? E você vai chegar aonde nessa fuga? Essa é a questão. A literatura é a única narrativa, a única elaboração do homem que diz para a gente. Ela não responde, mas dá para a gente uma compreensão que diz que aquele que vive fugindo de si mesmo não pode se encontrar nunca. Aquele que vive fugindo de si mesmo não pode ser feliz nunca. Como diz aquela fábula que diz que o príncipe foi criado no castelo e não poderia conhecer o mundo lá fora porque era perigoso. Não podia sair nem na janela. No dia que ele pegou uma brecha, saiu do palácio e jogou no mundo. Quando ele estava fora do castelo, ele olhou para trás e percebeu que tinha uma sombra, a sombra dele. E ele começou a correr com medo daquilo, porque ele nunca tinha visto uma sombra. E corria, e cada vez mais que olhava, a sombra estava sempre onde esteve. Ligada a ele, porque a sombra era ele. E, de repente, ele corre tanto, e um momento ele não consegue mais, e ele cai e morre. Parece que é isso um pouco que essas fábulas, que está dentro do contexto que a literatura para Cândido está dizendo para a gente. Quando nós estamos fugindo da nossa própria sombra, nós não conseguimos iluminar ninguém, não conseguimos ajudar ninguém, porque quem está em fuga não constrói nada, nem a si próprio. É a literatura que está dando resposta para as questões psíquicas, psicanalíticas. Não foi à toa que, recentemente, o Miyakoto deu uma entrevista que diz, o título da entrevista, Fernando Pessoa foi meu terapeuta. Né? Por isso, né? Se você pegar, por exemplo, uma outra obra clássica, que inclusive o Antônio Cândido fala aí, Os Miseráveis, do Victor Hugo, ele cita Os Miseráveis, né, Fernanda? E uma leitura, uma coisa interessantíssima. Eu orientei uma dissertação do mestrado de um rapaz do direito também, ele é do direito, César, sobre Os Miseráveis. E a primeira noção de miséria que ele trazia para a gente, ele impressionado, apaixonado por esse romance, trabalhou na graduação e levou esse projeto para o mestrado, era... Aí está aqui a miséria dos miseráveis, olha aqui,
É a fome, a prostituição, o roubo, a morte, a injustiça, né? A ferida aberta, a sarjeta, a hipocrisia, né? Olha aqui, Ailton, a miséria. E eu dizia, essa miséria todos nós conhecemos e a história inteira já conheceu. Não é dessa miséria que o Vitor Hugo está falando. Não é a miséria do homem que passa fome, do homem que está no lixo, né, Caio? Não é essa miséria da pessoa que está morrendo com uma ferida, da violência na rua, da prostituição de menores, do estupro, da corrupção. Não é essa miséria que nos choca. Historicamente, nós conhecemos ela. O que nos choca é essa miséria humana de olhar para tudo isso e achar que isso não tem nada a ver com nossa vida. A indiferença humana é a grande miséria dos miseráveis de Vitor Hugo. Porque o Senhor, os miseráveis, na obra Os miseráveis não são os pobres, os doentes, os necessitados, os jogados nas sarjetas. Os miseráveis são os ricos, os nobres, os homens de posse, o clero, porque eles não veem mais o ser humano como outro. Transformou o outro em coisa, em resto, em lixo, escória, né? Então, olha para os seres humanos como se estivesse olhando para um inseto, lixo, algo descartável. A dor do outro não dói mais em mim. E quando a dor do outro não me incomoda, você pode ter certeza que eu já saí da dimensão do humano, porque a dor é o que nos marca enquanto seres humanos. Nós nascemos com dor, nascemos chorando, nascemos sendo separados, nascemos dessa maneira. A criança, quando vai nascer, é um processo traumático. Ela nasce com dor, ela nasce com choro, ela nasce separando, né? Cortando o cordão umbilical da mão. Nós vamos morrer do mesmo jeito. Nós vamos morrer sofrendo dor. Nós vamos morrer e vai ter choro em nossa morte, ou nossa ou dos outros. Nós vamos morrer e a morte é marcada por aquilo que nos deu a vida, separando. Olha o paradoxo maravilhoso que a literatura traz. Eu só posso viver me separando de quem eu amo. Porque eu tenho que me separar da minha mãe, porque senão eu morro e mato minha mãe junto. Paradoxo belíssimo, né? Então tem sangue. E na morte também. Então nós nascemos de um jeito e vamos morrer do mesmo jeito. Não adianta o que você faça na vida. Não adianta para onde você vá, com que você se vista. A vida é marcada por dor, por sangue, choro e separação. A literatura não traz para a gente outra coisa, e se isso não nos comove mais, se isso não nos toca mais, a gente pode ter certeza de que eu não sou mais humano. Eu estou vivendo como qualquer outro animal que vive com medo de ser devorado, com medo de ser morto, lutando pela comida do dia a dia, pelo sexo casual, pela água para eu beber a cada instante. Mas eu não estou na esfera do humano. Não existe mais outro. O inferno aqui não é mais o outro do Sartre. O inferno aqui é a ausência dos outros. Aquela frase do Sartre tem que ser revista atualmente. O inferno são os outros. Ora, o inferno são os outros, nesse contexto de hoje, o inferno é a falta dos outros em nossa vida. O inferno é a solidão. É você estar trancado dentro de uma prisão que você mesmo construiu para se proteger do mundo e dos outros. Né? Eu estava vendo um autor maravilhoso que ele diz assim, o Jean-Yves Leloup, nesse livro aqui que está aqui, me marcou muito no meu doutorado, esse livro aqui. É uma entrevista também. Se minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo. Como é que pode isso? Se minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo? Eu salvaria a minha casa? Aí eu comprei esse livro e estava naqueles dias frios lá de São Paulo, aquele frio seco que passa na pele da gente, parece que é gilete cortando.
Eu estava naquela solidão no meio da multidão, saí da PUC, vizinho tinha a Livraria Cortez, vi esse livro, eu não sabia nem quem era o autor, comprei pelo título. Aí fui para um barzinho na esquina, peguei um vinho quente e comecei a ler a entrevista e não saí de lá antes de ter lido isso. Eu queria entender o que é isso. Por que se minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo? E o Leluc vai dizer, o que é uma casa? Para que serve uma casa? Uma casa é proteção. Dentro da minha casa, eu estou protegido do olhar, do julgamento e da condenação dos outros. Dentro de minha casa, eu posso tirar minha roupa, fazer o que eu quiser, tudo é possível. Dentro da minha casa não tem moral a não ser aquela que eu digo a mim mesmo. Dentro da minha casa é minha liberdade, é meu território, ninguém é mais autoridade do que eu dentro da minha casa. Então, a minha casa, ela é, antes de tudo, uma proteção. Ele usa isso como metáfora para a gente pensar em quê? Para dizer, qual é a sua casa? Aquela que você carrega para todo canto que você vá. A sua casa são suas verdades. A sua casa são seus preconceitos. São aquelas teorias que para vocês são inquestionáveis. São suas certezas, são seus valores. A minha casa é isso, sabe por quê? Porque eu posso estar no deserto do Saara, ela ainda está dentro de mim, eu ainda estou dentro dela. O Lelup diz, se um dia minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo, porque eu queria me dar a chance de viver livre de mim mesmo, de poder pensar diferente, sentir coisas novas, passar por novas experiências, descobrir uma nova forma de ser e de viver com os outros. Mas a pergunta ainda se estabelece. O que é capaz de botar fogo em sua casa? E o Lelup diz, só tem uma coisa que é capaz de botar fogo em sua casa. É o amor. Porque quando você ama, você manda a igreja ir para o inferno, você se separa dos seus pais, briga com os amigos, se afasta de tudo. Você joga fora as suas crenças, sua religião. Porque o amor, ele é transversal. O amor é profanador. E ele diz assim, se minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo desse amor. Que quanto mais me queima, mais eu me sinto vivo. É aquele amor da sarça do deserto, né, que queima o tempo todo e ela nunca se desfaz, né? Porque ele é quente, mas não queima. Ele diz, esse aquele que bota fogo em nossas casas. É o amor. E para encerrar, eu estava pensando, né, no outro texto, Fernanda, que ele cita também lá no Direito à Literatura, o Cândido, né? A Divina Comédia do Dante, né? Interessante isso, que ele fala da Divina Comédia, que a Divina Comédia é uma trilogia feita dentro de um contexto cristão, né? Católico, aquela porra toda, que é uma metáfora que até hoje manda no imaginário social e subjetivo nosso, que é dos 3 estados, inferno, purgatório e paraíso. E a coisa mais interessante, quando você pega os 3 volumes da trilogia da Divina Comédia, é que ela começa pelo inferno. Né? Ela não começa pelo paraíso, começa pelo inferno. E o Dante, ele foi uma pessoa que teve a sua casa pegada a fogo por causa do amor dele por Beatriz. Beatriz morre, ele não se contenta com isso. Gente, eu vou pontuar, porque o resumo seria muito mais complexo, extenso e detalhista. Ele vai atrás de Beatriz, ele não aceita a morte de Beatriz. E como só existe 3 lugares para onde ela pode ir, ou ela foi para o inferno, para o purgatório, para o paraíso, ele começa a procurar pelo paraíso, que é a primeira porta de entrada. Claro que ele recebe ajuda, orientações lá, né? E ele procura ela o tempo todo no paraíso e não encontra. Oh, coisa boa, quem eu amo não está no inferno, né? Ah, no inferno, não é no paraíso. Beatriz não está no inferno.
né? Vai ao purgatório e lá ele tem outras orientações, ajudas, descobertas, evolução espiritual, né? E descobre que Beatriz também não está no purgatório. Ah, então ela está no paraíso. E ele desce ao paraíso. Ele vai ao paraíso, procura em todos os lugares e não encontra Beatriz. E por que ele não encontra? Porque ele percebe que o amor é mais forte do que qualquer prisão que alguém pode imaginar. Quando você é movido pelo amor, você não pode ficar preso no inferno qualquer. Quando você é movido pelo amor, você não pode ficar preso ao purgatório. E até mesmo o paraíso é pequeno demais para quem ama. Claro que ele, mesmo com essa compreensão, deixa uma outra lição para a gente, né? Aquilo que a literatura diz sem dizer. Diz que todos nós, quando estivermos amando, vamos passar pelo mesmo estágio de Dante. Porque todo amor, se for amor, vai ter momentos de inferno, momento de purgatório e alguns poucos momentos de paraíso. Porque nenhum amor é paraíso a vida toda, o tempo todo. Porque o paraíso que é eterno, ele já é em si uma condenação. Nós não suportamos a felicidade duradoura, o prazer duradouro, um amor que se estende eternamente, ele perde a força de ser. Não é à toa que no final da Divina Comédia, ele termina com a célebre, tudo isso talvez para dizer de que o amor, o que é que ele aprendeu com tudo isso? Aprendeu que o amor é aquilo que nos move, que move o sol e todas as estrelas. É a força do amor. É essa força do amor que nos ensina a viver junto e a ser quem nós somos. Precisamos um pouco de amor para queimar a nossa casa e para não ficarmos presos nem no inferno, nem no purgatório, nem no paraíso. Porque o amor é sempre algo liberta, não é liberdade, é libertação. É isso, pessoal. Falei demais. Desculpe, viu? Agora é com vocês. Alguma questão? Mas, professor, foram excelentes as suas colocações. Obrigado, Mariana. Eu acho, o professor Luciano falou que a internet dele caiu, mas sobre o texto do Antônio Cândido, eu cheguei um pouco atrasado, não pude pegar tudo que a Fernanda falou, mas eu consegui pegar, o que eu peguei foi muito bom. Quando eu estava realizando a leitura, eu me lembrei muito das discussões que foram feitas 2 anos atrás sobre a redação do Enem de 2019, que era que falava sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil e a repercussão que teve. Porque cinema, eu acho que, até como o próprio Antônio Cândido colocou no texto, também conta como uma espécie de literatura. E a discussão foi muito no sentido, assim, uma das críticas que eu vi muito era que, assim, em meio a tudo que o Brasil estava passando, já havia diversos problemas econômicos, sociais, pobreza, fome, por que a escolha desse tema em meio a tudo isso? Sendo que eu acho que uma coisa que o Cândido ele defende muito bem é que, porque a gente tem tendência a pensar que acesso ao cinema ele é um privilégio, né? Mas ele também é um direito. E aí, quando a gente vai elencar os direitos, eu esqueci o nome do autor que elenca os direitos como primeira, segunda e terceira geração, mas, em tese, o direito à literatura ele seria uma terceira geração, só que eles são divididos em gerações não por serem, não a nível de prioridade, sim por como eles se encaixam. Porque todos esses direitos, eles funcionam juntos de uma forma orgânica. Então, ter um não diminui a importância do outro.
e a sociedade ela só funciona, né, quando há todos esses. E para que a gente tenha uma identidade coletiva, como povo, como cientistas até, a gente precisa da literatura. E eu acho que esse texto, ele põe isso muito bem, ele coloca isso muito bem. Mas, no mais, fica meu elogio, tanto ao projeto apresentado quanto à apresentação dos colegas. Eu achei que foi muito completa e foi ótimo. No mais, é isso. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma observação? E a gente faz aqueles geral junta. Eu tenho uma dúvida, Então, professor. Perdão. pode falar. Obrigado. Eu vi na apresentação do Lucas que um dos aspectos importantes desse estudo da literatura com relação ao direito era trazido de alguns conceitos teóricos para o estudo jurídico em si. E eu vi os exemplos da ficcionalidade e da coerência narrativa. Eu estava pensando em alguns exemplos de algumas searas jurídicas em que a gente pudesse utilizar isso, e eu não consegui pensar em outras além da parte das provas, como utilizar a ficcionalidade e a coerência na parte das provas, testemunho, depoimento, etc. E eu queria saber se o senhor teria algum exemplo fático, parte processual, de qualquer outra parte da seara jurídica em que a gente pudesse utilizar isso para estudar mais aplicado ao direito em si. Porque, pelo que eu estava vendo, a gente estava subordinando meio que o direito à literatura nesse estudo, assim, vendo como o direito influenciava a construção literária. Queria ver algo no sentido inverso. Murilo, não sei se eu escutei bem, porque está tendo um barulho que é proibido aqui no andar de cima. Vocês estão escutando. E é proibido hoje em dia de sábado, viu? Está fazendo isso. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Dá para repetir? Claro. O Lucas trouxe na apresentação dele alguns aspectos do texto do Lenny Streck, se não me engano, que eram trazidos da teoria literária e que deveriam ser utilizados, podiam ser utilizados nos estudos com relação ao direito. Eles eram ficcionalidade, coerência narrativa e tinham outros aspectos lá que eu não conseguia anotar. Mas eu só consegui pensar na utilização desses conceitos na parte de provas. Talvez por não ter muito contato ainda com relação a essa área. Eu queria saber se existem outros conceitos da teoria literária que poderiam ser aplicados ao direito, ao estudo jurídico, na parte de processo, ou, sei lá, na parte de execução processual, algo do tipo, só para ficar mais fático na cabeça, mais prático. Eu acho assim, eu vou dar uma resposta bem geral, Murilo, que não é nem resposta, é uma coisa para você pensar e ver o que a sua curiosidade pode descobrir. Eu acho que o universo da literatura é esse universo que a gente tem que se envolver, tem que conhecer, porque as coisas vão se elaborando, né? Então tem que ler muito literatura, conhecer um pouco de teoria de literatura também, para que esses conceitos comecem a ser formulados e aparecerem para vocês. Porque, assim, eu até dei uma entrevista para a revista aí chamada Interlegeres, aí do programa de pós-graduação da UFRN, de Ciências Sociais, que fala um pouco assim, quando você vai trabalhar com literatura, né, seja nas Ciências Sociais ou no Direito, é que você pega os autores e conceitos da tua área de formação e leva para aplicar isso, buscar como é que isso está no romance, na série de TV e tal, porque você já tem isso da sua área de formação. Aí leva para lá para saber como está sendo usado, aplicado em tal série, em tal romance, em tal poesia, tal, em tal filme. A outra forma é deixar um pouco isso de lado, o que diz a teoria, os conceitos e as hipóteses, se envolver com o romance, com a novela, com o cinema, com o filme ou a série, ver o que ele está colocando lá, aí você escolhe uma questão lá para você, aí essas teorias que você achou que estavam suspensas, elas aparecem simultaneamente. Você deixa um objeto literário falar, aí aquilo que você já sabe pela sua formação, trajetória e experiência, aparece. Então, você percebe qual é o movimento, Lucas? Murilo? É esse. É tipo assim, não ir para a literatura, seja cinema, arte, poesia, romance,
com isso que a gente vai levando da ciência. Mas é mostrar isso da literatura, e na hora que a gente for tentar compreender isso aqui, automaticamente os conceitos que já estavam na tua formação vão surgir, vão aparecer. Eu tenho uma pergunta para fazer em tal série de TV sobre justiça. Aí, quando você faz essa pergunta, os conhecimentos da tua área de formação já vão surgir automaticamente para você entender isso aí, buscar uma resposta para isso. Então, são dois movimentos que aparentemente não são muito visíveis, mas é isso, né? Envolva com os objetos que são mais metafóricos da literatura. Conheça eles, que você vai, inclusive, quando o direito aparecer, você vai saber mais deles do que o direito é capaz de dizer. E aí é que está a formação, ampliar. Essa é a resposta para você pensar um pouco nisso, Murilo. Alguém mais? Tá dando para me ouvir, pessoal? É o seguinte, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, eu só queria elogiar mesmo o projeto para o PIBIC, que o Lucas tinha mencionado, e dizer que eu acho incrível a ideia, porque eu acho que é muito incisiva a forma como o direito impacta as narrativas literárias, assim. Recentemente eu li Torturado, e assim, para quem não leu, a gente se vê diante de uma comunidade quilombola, e que eles vivem dentro de uma propriedade, de um latifundiário mesmo. E o que me chocou bastante foi o fato do proprietário daquela terra onde eles vivem, ele não permite que as pessoas que moram lá construam casas de alvenaria. E por que essa proibição, assim? Tem uma implicação jurídica aí. Eles são obrigados a viver nessas casas de pau a pique, de taipa mesmo, porque para que a moradia deles se obstrua rapidamente e que eles não tenham assim posse sobre aquele bem por muito tempo e até poder adquirir ele legalmente por meio de uso capião. E assim, isso em nenhum momento é dito escancaradamente no livro. Isso que a gente estuda, a gente sabe, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque eu acho que esse seria, assim, só um exemplo de como o direito pode influenciar a construção narrativa da literatura, né? Parabéns pela ideia de vocês. Professor Ailton, acho que a gente chegou no horário, né? Ok. Eu queria só, eu vou interromper a gravação, mas não sem antes parabenizar a Fernanda, ao Lucas e ao professor Ailton pelas belíssimas exposições que fizeram hoje. Deixa eu só interromper aqui para a gente fazer o encerramento, tá?